Vamos lá, gente, voltando. Então, no último vídeo, né, que estava ficando grande, eu tive que parar. A gente encerrou carboidratos e aí ficou faltando a gente falar de lipídios, enzimas e proteínas. Vamos falar de lipídios, tá? O que são lipídios? Lipídios, eles nada mais são do que gorduras. Vocês conhecem eles através da nomenclatura de gorduras. Eles são formados pela união de ácidos graxos com um álcool. Ácidos graxos com um álcool. Mais especificamente, 3 ácidos graxos com um álcool. A molécula de álcool vai se ligar a 3 moléculas de ácidos graxos e vai formar uma molécula de lipídio. Beleza? E aí, qual é a característica de um lipídio? Simplesmente uma molécula que consegue armazenar, digamos, reter muito líquido, e aí por isso dá aquela sensação de inchado, tá? Também é subdivididos em partes, só que essa subdivisão dos lipídios ela é diferente dos carboidratos e das vitaminas, porque na verdade é uma divisão em relação à nomenclatura. Então a gente tem 5 tipos de lipídios, tá? Quais são esses 5 tipos de lipídios? Nós temos os carotenoides, os glicerídeos, os fosfolipídios, os cerídeos e os esteroides. Repetindo, os 5 tipos de lipídios encontrados, disponíveis ou ingeridos no corpo humano. São os carotenoides, os glicerídeos, não confundir glicerídeos com glicídios. Glicídios são carboidratos, glicerídeos são lipídios, tá? Fosfolipídios, cerídeos e esteroides, beleza? E professor, qual é a função desses lipídios no organismo? A principal função é produzir energia. Só que os lipídios, ao contrário dos carboidratos, ele tem uma característica peculiar de armazenar energia. Por isso que se a gente ingerir muito carboidrato, a gente tende a produzir energia mais do que armazenar. Só que os lipídios, eles têm uma característica de armazenar mais. E aí a gente cria muito tecido adiposo e acaba engordando, digamos assim. Ok? Beleza. E aí a gente vai falar agora, gente, eu botei enzimas antes aqui, mas eu vou falar primeiro de proteínas, tá? Vou deixar enzimas por último, pra gente fazer aquele link lá com as vitaminas que eu falei com vocês. Vamos falar das proteínas então. Primeira coisa de proteínas. As proteínas, elas são moléculas, só que elas são macromoléculas, grandes. Elas são moléculas grandes, são uma das maiores moléculas do corpo humano. Então, sabendo que elas são macromoléculas, a gente já começa a entender que o seu transporte no organismo humano depende de uma facilitação ou um transporte ativo, tá? Então já tem que ter gasto de energia, ok? Então já é uma característica da proteína, tá? Só que as proteínas, elas são formadas de outra coisa. Elas são formadas por aminoácidos. E estes aminoácidos são ingeridos através da nossa alimentação. Beleza? E aí a gente tem vários tipos de aminoácidos que a gente vai ter que ingerir na nossa alimentação, só que existem alguns aminoácidos que o nosso organismo consegue produzir por si só. Então nós classificamos 2 tipos de aminoácidos, os que a gente consegue produzir e os que a gente tem que consumir. Os que a gente consegue produzir são os aminoácidos naturais. E os que a gente tem que consumir são os essenciais. Lembra que as vitaminas são essenciais? Porque têm que ser consumidas? Então, os aminoácidos essenciais, eles têm que ser consumidos. E os aminoácidos naturais, o nosso organismo consegue produzir. Ok? E as proteínas também vão auxiliar o nosso organismo à formação de tecido muscular, assim como vários outros tecidos, ok? Também são divididas em 4 classes. E estas divisões são feitas em relação a seu sequenciamento, tá? As proteínas, elas sempre são sequenciadas. E elas são divididas em relação a esse sequenciamento. Elas podem ser, digamos que, primárias, secundárias, terciárias e quaternárias, tá? Então a gente diz que nós temos proteínas
estrutural primária, estrutural secundária, estrutural terciária e estrutural quaternária. Beleza? E quais são as características desse sequenciamento de cada uma? As proteínas estruturais primárias, elas vão ter um sequenciamento linear. As secundárias, elas já vão ter um sequenciamento retilíneo. As terciárias, gente, elas vão ter um sequenciamento em dobras. É como se a gente pegasse esse sequenciamento e dobrasse ele. Então fica com um aspecto, podemos dizer, tridimensional. E as quaternárias é um aspecto espacial. Beleza? E para fechar, a gente vai falar das enzimas. Primeira coisa que a gente precisa saber de enzimas é que as enzimas são proteínas, tá? Só que as enzimas são um tipo de proteína especial, que é fundamental para o metabolismo do nosso organismo. A gente vai entender o porquê. A gente diz que elas são proteínas catalisadoras. O que quer dizer catalisadoras? O que é uma proteína catalisadora? Ou seja, o que é uma enzima? Qual é a sua função? Literalmente, acelerar processos, mecanismos químicos que ocorrem no organismo humano. Conseguem compreender? Então, as enzimas são um tipo especial de proteína, denominado de proteínas catalisadoras, que tem a função de acelerar processos químicos que ocorrem no nosso organismo. Tá? E isso, gente, pode ser influenciado por alguns fatores externos. Por exemplo, as enzimas elas são muito sensíveis, principalmente a dois fatores, temperatura e pH. Por isso que quando nós temos febre, é muito importante a gente tentar controlar a temperatura do nosso organismo, porque se a temperatura do nosso organismo sobe muito, as nossas enzimas elas ficam descontroladas e param de exercer as suas funções, que é o que? Controlar as funções químicas do nosso organismo. Tá? De maneira oposta, também se cai muito a temperatura, a mesma coisa. E isso serve também para o pH do nosso organismo. Ok? Então, pH e temperatura são dois fatores externos, né, que interferem diretamente na função, podemos dizer assim, das enzimas. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é questão batida de vestibular. Tá? Vamos lá. As enzimas também podem ser divididas em dois tipos, ou seja, existem dois tipos de enzimas. Existem as enzimas conjugadas e as enzimas simples, tá? Vamos falar primeiro das enzimas simples, tá? Então, o nome já diz simples. Por que ela é simples? Porque ela consegue atuar a partir do seu próprio constituinte. Ela é formada por apenas um constituinte e ela atua utilizando seus próprios constituintes, podemos dizer assim. Ela não depende de nada mais do que o seu único formato, ok? E ela não é tão batida como as conjugadas, podemos dizer assim. Ela não tem tantas funções específicas como as conjugadas. Vamos falar agora, para finalizar, das conjugadas. O que são as enzimas conjugadas? As enzimas conjugadas, o nome já diz, ela é formada por mais de uma parte. Ela é formada por uma parte, podemos dizer, proteica e por uma parte não proteica. Tá? A parte proteica da enzima, ela vai ter um nome. E a parte não proteica vai ter outro nome. Então, aí a gente começa a fazer o link com as vitaminas, ok? Vamos lá. A parte da enzima conjugada, que é proteica, ela vai se chamar apoenzima. Apoenzima. Deixa eu apagar aqui e escrever para vocês. A parte proteica vai se chamar apoenzima, ok? E a parte não proteica da enzima vai se chamar cofator, tá? Só que tem um detalhe. Quando essa parte não proteica da enzima ela está
associada a algo e passa a ser uma substância orgânica, ela se transforma em uma... O que é uma substância orgânica? Em uma vitamina. E se ela se transforma em uma vitamina, ela passa a ser uma coenzima. Lembra que eu falei que as vitaminas são coenzimas e são substâncias orgânicas? Então aí está o link. Então as vitaminas nada mais são do que um tipo, ou seja, um pedaço, né, de uma enzima conjugada. Conseguem compreender? Então, para formar uma enzima conjugada, eu tenho que ter um pedaço proteico e um pedaço não proteico. E esse pedaço não proteico, muitas vezes, pode ser uma vitamina. Interessante, né? Então, aí está o link entre vitaminas e enzimas, tá? Gente, finalizamos. Foi conteúdo pra caramba, né? Falei pra vocês que a gente ia falar só as funções, estruturas, mas mesmo assim é conteúdo pra caramba. A minha dica é lê, relê e faz resumo para poder fixar, ok? Muito obrigado, até a próxima.